Já se sentiu culpado olhando para aquela plantinha murcha no canto da sala? Sabe aquela sensação de eu matei mais uma? Relaxa, porque hoje você vai descobrir que existem plantas que são praticamente imortais. Sim, você ouviu certo. Plantas que sobrevivem até ao esquecimento completo. Aquelas semanas que você some de casa ou simplesmente esquece que elas existem. Eu sei exatamente como é essa frustração de querer ter plantas em casa, mas viver correndo contra o tempo. Entre trabalho, família e 1000 compromissos, quem consegue lembrar de regar, adubar e cuidar de plantinhas todos os dias? E aí você vai na floricultura, compra aquela plantinha linda, chega em casa toda animada e em 2 semanas ela já está amarelando, murchando, te fazendo sentir que você não nasceu para isso. Mas e se eu te contasse que o problema não é você? E se eu te dissesse que você só estava escolhendo as plantas erradas? Hoje eu vou te apresentar 7 plantas que são verdadeiras guerreiras da sobrevivência. São plantas que vão te perdoar pelos esquecimentos, pelas viagens inesperadas, pelos fins de semana que você passou fora de casa sem avisar ninguém. Essas plantas não são apenas resistentes, elas são verdadeiras lições de vida. Cada uma delas tem uma história de adaptação incrível, desenvolvida ao longo de milhões de anos para sobreviver nas condições mais adversas do planeta. E o melhor de tudo, elas vão transformar sua casa num verdadeiro oásis verde, mesmo com a sua rotina corrida. Então pega um café, se acomoda aí, porque nos próximos minutos você vai conhecer as 7 plantas imortais que vão revolucionar sua relação com a jardinagem doméstica. E pode ter certeza de uma coisa, depois deste vídeo você nunca mais vai dizer eu não tenho mão boa para plantas. Vamos começar com a rainha absoluta da resistência, a espada de São Jorge. Essa planta é praticamente indestrutível, gente. Ela consegue ficar até 2 meses sem água e ainda assim manter suas folhas firmes e brilhantes. Originária da África, ela evoluiu para sobreviver em regiões áridas. Então sua casa com ar-condicionado é moleza para ela. Coloca ela num cantinho com luz indireta e esquece que ela existe. Ela vai te agradecer por isso. A segunda imortal é a Zamioculca, carinhosamente chamada de Zezé. Olha só que folhas grossas e brilhantes ela tem. Isso não é à toa. Essas folhas são verdadeiros reservatórios de água e as raízes delas são como pequenos tanques subterrâneos. Ela pode ficar até 6 semanas sem uma gota d'água. É a planta perfeita para quem viaja muito a trabalho ou tem aqueles períodos de correria total. Nossa terceira guerreira é a Sansevieria cilíndrica, prima da espada de São Jorge, mas com um visual mais moderno e escultural. As folhas cilíndricas dela são como pequenos silos de armazenamento de água. Ela adora ser negligenciada. Quanto menos você mexer com ela, mais bonita ela fica. É perfeita para escritórios, quartos ou qualquer cantinho que precise de um toque verde sem complicação. Agora vem uma que vai te surpreender, a Haworthia. Essa pequena suculenta parece uma obra de arte em miniatura, com suas folhas organizadas em rosetas perfeitas e transparências que parecem janelas. Ela é tão eficiente no uso da água que consegue sobreviver com a umidade do ar. Coloca ela numa prateleira e ela vai te dar alegria por anos, sem pedir água apenas uma vez por mês, às vezes menos. E não posso esquecer da Crassula ovata, conhecida como planta jade ou árvore da fortuna. Ela é praticamente imortal. Suas folhas carnudas são pequenos reservatórios que guardam água para os tempos difíceis. É como ter uma poupança verde em casa, sempre ali, crescendo devagarzinho, sem pressa, sem pressão. A 6ª planta da nossa lista vai te conquistar pela simplicidade, a Portulacaria afra, conhecida como bálsamo ou mini jade. Ela tem folhinhas pequenas e arredondadas que parecem moedas verdes e é capaz de sobreviver em condições que matariam a maioria das plantas. Na natureza, ela serve de alimento para elefantes na África do Sul. Imagina só a resistência que ela tem. Em casa, ela vai crescer lentamente, criando uma silhueta linda e única. E fechando nossa seleção de imortais, temos a Sedum morganianum, carinhosamente chamada de rabo de burro ou dedinho de moça. Essa planta pendente é pura poesia verde, com seus caules que descem como cachoeiras de folhinhas rechonchudas.
Ela é perfeita para prateleiras altas ou vasos suspensos e pode passar meses inteiros sem água, apenas absorvendo a umidade do ambiente através das suas folhas especializadas. Mas calma que tem um segredo que quase ninguém te conta sobre essas plantas imortais. O grande erro que as pessoas cometem é tratar elas como plantas normais. Elas não querem água toda semana, não precisam de terra sempre úmida e definitivamente não gostam de ser mimadas demais. O amor por essas plantas se demonstra justamente no contrário, na paciência, no respeito ao tempo delas, na confiança de que elas sabem se cuidar. Quando você entende isso, sua relação com as plantas muda completamente. Você para de se sentir culpado quando esquece de regar, para de ficar ansioso achando que precisa fazer alguma coisa. Essas plantas te ensinam uma lição valiosa. Às vezes, cuidar é saber quando não interferir, é criar no processo natural da vida. Se você está se identificando com isso, deixa um like aqui no vídeo, isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo sobre plantas para mais pessoas que, assim como você, querem ter um cantinho verde em casa sem complicação. E me conta nos comentários, qual dessas 7 imortais chamou mais a sua atenção? Agora que você conhece nossas 7 guerreiras, vamos aos cuidados práticos que vão fazer toda a diferença. O primeiro segredo é o vaso. Escolha sempre vasos com furos de drenagem. Essas plantas podem sobreviver à seca, mas não conseguem lidar com encharcamento. A água parada nas raízes é o único jeito de matar uma planta imortal, então drenagem é fundamental. Anota essa palavra, drenagem. O segundo ponto crucial é a terra. Esquece aquela terra preta comum de jardinagem. Essas plantas precisam de substrato drenante, que pode ser uma mistura de terra comum com areia grossa e pedriscos pequenos. Se você não quer complicar, procura por substrato para suculentas nas lojas especializadas. Esse investimento inicial vai garantir que suas plantas vivam por décadas. Sobre luminosidade, aqui vai uma dica de ouro. Luz indireta perfeita para a maioria delas. Coloca elas perto de uma janela, mas não no sol direto das primeiras horas da manhã ou do final da tarde. Elas gostam de claridade, mas não de sol escaldante. Se você mora em apartamento, qualquer cantinho que receba luz natural durante algumas horas do dia já está ótimo. E quando regar? Aqui está o segredo que vai mudar sua vida. Espera a terra secar completamente. Enfia o dedo na terra até a segunda articulação. Se tiver seca, pode regar. Se ainda estiver úmida, espera mais uns dias. No inverno, você vai regar talvez uma vez por mês. No verão, talvez a cada 15 dias. Deixa a planta te guiar, não o calendário. Uma observação importante para quem tem pets. A maioria dessas plantas não é tóxica para cães e gatos, mas sempre pesquise especificamente sobre cada espécie antes de levar para casa. A zamioculca, por exemplo, pode causar irritação se ingerida em grandes quantidades. Quando na dúvida, coloque as plantas em locais altos, fora do alcance dos bichinhos curiosos. Sabe, toda vez que eu olho para essas plantas imortais, fico pensando em como elas têm muito a nos ensinar. Elas não precisam de atenção constante, não fazem drama quando são esquecidas, não murcham na primeira dificuldade. Elas simplesmente persistem, crescem no tempo delas, florescem quando é a hora certa. É uma lição de vida silenciosa acontecendo ali no cantinho da sua sala. E isso me lembra de uma passagem linda da Bíblia em Gênesis 2:15, onde diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Não é coincidência que cuidar de plantas nos traz tanta paz. É como se a gente estivesse cumprindo um propósito original, reconectando com algo essencial que existe dentro da gente. Cada folha nova que brota é um lembrete de que a vida sempre encontra um jeito de florescer. Quando você coloca uma dessas plantas imortais na sua casa, você não está apenas decorando um ambiente, você está trazendo um pedacinho da criação para perto de você. Está se lembrando diariamente de que existe beleza na simplicidade, força na paciência e que às vezes as coisas mais resistentes são também as mais humildes. Essas plantas nos ensinam que a gente não precisa ser perfeito para ser amado. Elas crescem mesmo quando esquecemos delas, florescem mesmo quando não merecemos, persistem mesmo quando achamos que falhamos como cuidadores. É como se Deus estivesse nos lembrando, através delas, que a graça dele também funciona assim, incondicional, persistente, sempre presente. Então me conta aqui nos comentários,
Qual dessas 7 plantas imortais você vai levar para casa? E se esse vídeo te inspirou a começar sua jornada com plantas, deixa aquele like especial. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que precisam descobrir que elas também podem ter sucesso com plantas. Comenta #plantas imortais se você quer que eu faça mais vídeos sobre plantas super resistentes. Porque no fim das contas, cuidar de plantas é lembrar que tudo o que é regado com amor e paciência floresce.